Convido a doutora Neuza Stenzel, do IAPAR, para tratar, então, da cultura maracujazeiro no sul do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Conforme a colega aí já disse, meu nome é Neuza Stenzel. Eu dei aula em 2 universidades antes de ir para o Instituto Agronômico do Paraná. E lá no Instituto Agronômico do Paraná, eu estou como pesquisadora há 31 anos. Em 1980, eu já estava aqui no Rio Grande do Sul fazendo uma das primeiras pesquisas com maracujá na Universidade Federal em Porto Alegre. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer bastante a toda a equipe, ao Henrique, que me fez o convite, e eu fico muito feliz por isso, porque agora que já estou no final da carreira, é muito legal a gente ver os colegas que, durante anos, a gente tem convivido, trocado informações, e isso é bastante gratificante. Bom, eu queria também dizer que essa palestra que eu vou apresentar, eu contei com a colaboração do Dr. Henrique Petri e o Dr. Sérgio, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eles me contribuíram para que me passassem informações referentes ao estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, eu vou começar, então, falando aqui para vocês o seguinte. A cultura do maracujá, ela começou, então, no final da década de 70, no Paraná, né? Assim, no sul do Brasil, começou primeiro a exploração comercial no Paraná e no litoral do Paraná. E, a partir dos anos 90, também o estado de Santa Catarina deu início ao cultivo comercial do maracujazeiro e, em seguida, mais agora, recentemente, o Rio Grande do Sul também tem plantado esta espécie frutífera. Eu me lembro bem que, não sei exatamente se foi em 91, 94, eu vim dar o primeiro curso de cultivo do maracujá aqui para os técnicos da IPAGRE. Então, fico muito feliz de estar voltando aqui. O maracujazeiro, ele tem sido assim, uma cultura muito importante para a diversificação da pequena propriedade, né? E ele apresenta um retorno econômico rápido, né? Contribui assim com a renda do pequeno produtor. E uma avaliação que nós temos feito para mostrar a importância da cultura tem sido da seguinte forma. O Departamento de Economia Rural do Paraná, ele faz algumas análises de quanto que cada produto agrícola contribui para a arrecadação do município. Porque ali você vê regionalmente a importância da cultura. Então, por exemplo, no caso do maracujá, ele é muito importante aqui para o litoral sul. E para alguns municípios, com certeza, ele contribui de forma bastante acentuada para a arrecadação do município. Então, com isso, a gente começa a mostrar para prefeitos, para vereadores, que a cultura apresenta grande importância e contribui. Então, isso é uma forma da gente chegar e conversar com os políticos para fazer algumas contribuições que normalmente são necessárias em relação à associação, a contribuir realmente para que a cultura se desenvolva regionalmente. Bom, no sul do Brasil, como já foi falado várias vezes aqui, né, a virose do endurecimento do fruto, ela já existe,
No Paraná, oficialmente, em 2011, foi constatado a nível laboratorial a presença do vírus, mas, com certeza, ela já estava antes. A comprovação é que foi observada em 2011. Em Santa Catarina, em 2008, no município de Araquari, né, o litoral norte, ocorreu pela primeira vez, né, a infecção de pomares com vírus do endurecimento do fruto, né, e, posteriormente, o mesmo vírus foi constatado em pomares do litoral sul, no ano de 2016, o ano passado. E o Rio Grande do Sul, a mesma forma, pela proximidade geográfica, em 2016. Então, a gente vê que um dos principais desafios da produção de maracujá, no caso que eu estou falando aqui é do sul do Brasil, é viabilizar o cultivo do maracujazeiro, né, em áreas com a presença do vírus do endurecimento do fruto. Para que vocês tenham um conhecimento maior de como que funciona, né, e como que está a cultura do maracujá no sul do Brasil, então nós temos aqui, né, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No caso do Paraná, a área total, esse é um dado do IBGE de 2014, 2015, é o dado mais recente oficial que nós temos. No Paraná tem 1.255 hectares. A área média por produtor é 0,74 hectares. Em Santa Catarina, a área total anual, 1.260. Hoje já sabemos que está em torno de 1.800. Mas é importante essa reunião para que todos se atualizem, todos tenham conhecimento do que existe na pesquisa de mais novo, para que a gente possa orientar os produtores, né? No caso de Santa Catarina, aqui, a área média por produtor é 1,9 hectares, e no Rio Grande do Sul tem 285 hectares, mais ou menos essa área aqui de 1,9, né, hectare. Então, aqui nós temos esse mapa aqui, mostrando a área, né, e quais os municípios que têm maior área de plantio. Então, esse verde escuro e verde claro, e assim vai, eles são os que têm maior área de plantio. Então, nós podemos ver aqui no estado do Paraná, e os outros aqui, os menores, esses mais clarinhos. Então, nós podemos observar aqui Prudentópolis, Morretes, tem maior área de plantio. Os outros são pequenos produtores, bem pequenos, e tem menos concentração de área de plantio. Agora, aqui em Santa Catarina, também, nós vemos que no sul predomina a maior área de plantio, né? E no Rio Grande do Sul, também, aqueles municípios próximos de Santa Catarina também tem uma concentração de área de maracujá bem grande. Aqui nós temos a questão da produção, né? Então, nós podemos observar aqui que no Paraná, 18 mil toneladas de fruto, isso é no ano. E aí, o que nós podemos observar aqui? Que o Paraná tem em torno de 1.707 produtores e um rendimento de 14,8 toneladas por hectare. Santa Catarina tem um rendimento de 18 toneladas por hectare. E o número de produtores, 656. E no litoral sul de Santa Catarina, para vocês verem aquela questão da importância, né, da cultura regionalmente, né, o maracujazeiro ele ocupa a segunda posição em área e produção, dentre as frutíferas da região, né, e a quantidade produzida de frutos de maracujá representa em torno de 85% do total de maracujá no estado de Santa Catarina. Então, é uma região muito importante aqui para o litoral sul.
E no Rio Grande do Sul, ele tem um rendimento médio de 18,6. Bom, aqui nós temos esse mapa mostrando, então, né, que o rendimento, quando a gente fala rendimento, é o produtividade por área, né? A produtividade por área os municípios que estão em verde escuro, verde claro, eles apresentam excelente produtividade. Então, vocês podem observar aqui no Paraná, né, que tem Prudentópolis, aqui em Santa Catarina tem, nessa região metropolitana, tem um grupo também que tem uma produtividade bem alta. Aqui, mais no sul também de Santa Catarina, né, temos Jacinto Machado, Sombrio. Aqui no Rio Grande do Sul, Mapintuba, né, são regiões que apresentam uma produtividade considerada alta em relação à média, né, regional. A média regional foi trabalhada aqui como 16,6, né, toneladas por hectare. Bom, algumas informações a mais de como que está a cultura no Paraná, né? As propriedades, além de plantar o maracujá, né, eles, no caso do litoral do Paraná, eles alternam o cultivo do maracujá com o cultivo do chuchu. Então, eles plantam um ano maracujá, outro ano chuchu, e assim vão alternando, usando a mesma estrutura de sustentação e condução. Nessas propriedades do litoral, nós temos aqui também o cultivo de olerícolas, banana e mandioca. É bastante forte, está próximo de Curitiba, então os produtores se concentram nessas culturas principalmente. E nas outras regiões do estado, né, eles produzem café, milho e feijão. Bom, com relação à propagação de sementes de cultivares registradas, e também tem algumas populações regionais, principalmente no litoral, tem produtores que têm a sua semente. Eles foram trabalhando no melhoramento, e alguns produtores concentram a propagação em sementes regionais. Bom, como canal de comercialização e a forma, né, principalmente se comercializa como fruta fresca, tendo como destino o Ceasa de Curitiba, Ceasa de outras regiões, Ceagesp e mercados regionais. E uma quantidade menor é destinada para indústrias extratoras de polpa, mas são indústrias pequenas. Bom, no caso das pesquisas realizadas, né, o Instituto Agronômico do Paraná, ele já vem pesquisando maracujá desde a década de 80, né, em diversos tipos de pesquisa relacionadas à densidade de plantio, relacionada a doenças, melhoramento, enxertia. Tem várias pesquisas que já foram realizadas. Enfim, atualmente está concentrando mais em melhoramento e avaliação do modelo de produção em somente um ciclo. Isso também está sendo feito um trabalho experimental. E o Paraná apresenta outros problemas ainda, né, que dificuldades em manejo de doenças, pragas, né, nutrição e adubação, que a gente acha que poderia fazer mais pesquisas para que contribuam com a melhoria, né, do cultivo do maracujá. Eu só queria voltar uma coisa aqui e falar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é bem interessante nesse mapa, que o estado do Paraná, embora
ele tem, a área é semelhante, nesse caso de 2014, 2015, né, a área é semelhante, mas tem mais no municípios e mais produtores. Só que o rendimento é bem mais baixo no Paraná do que aqui, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso mostra para a gente que precisa melhorar a tecnologia de plantio, porque muitas das sementes que são utilizadas aqui vêm também de Santa Catarina, né? Então, o problema não está sendo o material genético. O que está acontecendo é que precisa melhorar a tecnologia de manejo, né, de cultivo. Bom, aqui nós temos algumas fotos de pesquisa, né, do Instituto Agronômico. Hoje em dia é difícil de fazer pesquisa, o custo é alto, a mão de obra é complicada, é difícil, mas nós estamos lá lutando e desenvolvendo da melhor forma com as condições que nos são dadas. Bom, Santa Catarina. Bom, aqui nós podemos observar que as propriedades elas plantam também fumo, mandioca e arroz irrigado. E o que é muito bom e muito interessante é que muitos estão substituindo o cultivo do fumo pelo maracujá. Então, isso é muito bom, e para o produtor, a questão de problemas de intoxicação e tudo mais, isso é bem interessante. Bom, com relação à propagação, né, nós vemos aqui que eles ainda usam sementes de populações melhoradas, mas tem a cultivar agora que foi lançada, né, SC437 Catarina, e tem aqui também a questão dos canais de comercialização. Os frutos produzidos têm como destino, né, a indústria em 20% e a fruta fresca 80%. E no caso da fruta fresca, né, mais de 80% dos frutos são comercializados para fora do estado, né? Isso já foi comentado, e principalmente CEAGESP, CEASAS. Bom, quais os problemas enfrentados, né? Problemas fitossanitários, pragas como percevejo e mosca do botão floral, e doenças como a verrugose e bacteriose têm dificultado o manejo, e precisava um pouco mais de pesquisa em relação a isso. Então, a EPAGRE, ela tem trabalhado há mais de 20 anos com pesquisa, né? Nós temos aqui o colega Branquer, que trabalhou há muito tempo, agora está aposentado, e no melhoramento genético foi a ênfase que ele deu, né? E que resultou também nessa cultivar. Bom, o que a EPAGRE está pensando em trabalhar e seguir em frente? Seria continuar com o trabalho de melhoramento, né? As novas pesquisas são sobre o desenvolvimento do sistema de plantio direto e manejo fitotécnico de culturas. Bom, o que tem se observado que é importante ainda ser pesquisado, né? Tecnologia de pós-colheita e transporte de frutos é importante, a adequação do uso de agrotóxicos e mitigação de danos da virose e do endurecimento dos frutos. Bom, aqui temos uma foto aqui da cultivar SCS437 Catarina. E vamos, então, falar agora do Rio Grande do Sul. As propriedades que plantam maracujá também plantam arroz, banana e mandioca, principalmente. E os problemas enfrentados, também o vírus do endurecimento do fruto é um problema, e a fusariose. Fusariose também, há muito tempo, já é um problema
naquela região. Até houve na década de 80, começaram a cultivar o maracujá naquela região, mas depois desistiram e o problema principal era a fusariose. Bom, a propagação é feita com material de Santa Catarina e também populações de plantas regionais, procedentes de populações regionais. Tecnologia de manejo, semelhante aos produtores de Santa Catarina, pela proximidade geográfica, né? Formas e canais de comercialização é fruta fresca, utilizando CEAGESP, CEASA de Porto Alegre, mercados regionais. E está começando a ter agora uma área de expansão da cultura, né, na depressão central do Rio Grande do Sul e municípios próximos à Lagoa dos Patos, devido ao menor risco de geada. Bom, com relação à pesquisa realizada no Rio Grande do Sul. Então, como eu falei, nos anos 80, a Universidade Federal já pesquisava, fez trabalho de nutrição, adubação, espaçamento, né? E agora, mais recentemente, a Universidade Federal de Pelotas, fez um trabalho de seleção de maracujá doce no extremo sul do Brasil. No caso, por exemplo, que eu estava falando do Paraná, o Paraná ele tem aqueles 1.255 hectares, só que ele tem 67 hectares de maracujá doce, desses 1.255. Então, o maracujá doce também está entrando com um pouco mais de força, porque um tempo atrás o pessoal tinha desistido também de plantar. Então, existe uma pesquisa atualmente feita então pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, EPAGRE, Instituto Biológico de São Paulo, que estão desenvolvendo projetos para protocolos de identificação, de mitigação e mitigação dos danos da virose do endurecimento do fruto. Bom, sobre a difusão de tecnologia, os 3 estados já estão trabalhando na questão de treinamento aos produtores sobre o cultivo do macajuazeiro em área com presença da virose, né? E conscientizando os produtores para que adotem práticas que minimizem os danos causados pelo vírus do endurecimento do fruto. De todas as formas, dias de campo, reuniões técnicas. Nós, no IAPAR, por exemplo, participamos de exposições agrícolas, de show rural, onde tem produtor, e principalmente pequeno produtor, estamos lá para dar orientação técnica. Por exemplo, essa estufinha aqui, né? Um modelo que nós colocamos no show rural o ano passado, e esse ano nós já mostramos. Seria uma forma de incentivar e mostrar que é possível, né, fazer o cultivo de mudas altas, né, dentro de estufa. Os produtores ainda estão meio começando agora fazer essas estufinhas em suas propriedades. O que acontece? Em alguma região, tem uma região que é a região ali de Corumbataí, a prefeitura tem o berçário e depois distribui para os produtores as mudinhas pequenas, né? E eles têm como obrigação de fazer a muda em ambiente fechado, abrigado. O que nós também observamos é que voltando aqui, o produtor, por exemplo, ele até faz a estrutura lá, só que a hora que ele abre a porta para entrar, para fazer irrigação e cuidar, ou pulverização,
ele deixa a porta aberta, ele não consegue, às vezes, enxergar aqui, não pode deixar essa porta aberta. Então, uma das coisas que nós estamos orientando o produtor, que coloque uma borracha, uma mola, alguma coisa assim, para que essa porta não fique aberta. Eu acho que o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ser esclarecida depois no debate. Obrigada pela atenção.